Vamos assentar e nós vamos para Efésios, no seu capítulo 5. Nós iremos concluir o sermão que começamos na semana passada. Efésios 5, do versículo 3 ao versículo 17. Eu farei a leitura dessa passagem, Efésios 5, 3 a 17. Diz a palavra do Senhor: mas a impudicícia, ou seja, a impureza sexual, e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabe, pois, isto: nem o incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Meus irmãos, nós já analisamos a primeira parte desse texto no sermão passado e vimos aqui que Paulo fala sobre o nosso pecado. Ele fala sobre o nosso pecado pessoal. Paulo não está falando sobre o pecado lá fora, dos ímpios, mas ele fala do pecado da igreja, os nossos pecados. É interessante saber que nós fomos libertos da condenação do pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os nossos pecados não têm o poder de nos levar para o inferno, para a perdição. Não tem o poder de nos afastar do nosso Pai. Então, nós fomos libertos e não existe mais o peso condenatório do pecado. Em Cristo Jesus, Ele nos justificou. Então, apesar de pecarmos, nós não vamos para o inferno. Mas a Bíblia diz também algo muito interessante. Um dia nós seremos salvos da presença do pecado, na glorificação, quando estivermos com Deus. Então, lá no céu, na nova terra, não haverá mais a possibilidade de pecar. Nós seremos perfeitos. Viveremos a nossa vida, teremos a mesma história desse mundo, mas não viveremos mais para o pecado. Seremos libertos da presença do pecado em um mundo perfeito. Veremos de maneira perfeita em um mundo perfeito. Mas o que Paulo diz aqui é que enquanto nós estivermos nessa terra, nós sofremos a influência do pecado. E o pecado não está lá fora, o pecado mora dentro de nós. Então Paulo diz que nós devemos ter algumas reações em relação ao nosso pecado. Nós já estudamos aqui que o pecado tem esse poder de separar.
Onde o pecado entra, ele separa. O pecado separa o homem de Deus, separa o casal, pais e filhos. O pecado separa, é a marca, é a chancela do pecado. E o pecado é apresentado aqui por Paulo, porque ele fala sobre unidade. A igreja é uma só, um só povo, um só rebanho, um só pensamento, uma só meta. Mas o pecado quebra essa união. Então Paulo começa a tratar desse assunto muito importante, muito pertinente, como nós devemos encarar os nossos pecados. Nós já vimos, irmãos, que o pecado tem um poder de roubar de nós a alegria, gera frustração, rouba os nossos sonhos e até mesmo a nossa vida. Então nós não podemos vacilar no quesito pecado. É preciso identificar como sendo um inimigo do cristão e assim combatê-lo. E qual deve ser a nossa reação? Começando na semana passada, e vimos o versículo 3 e o versículo 4, que Paulo fala sobre pecados sexuais. Pecados sexuais. E qual deve ser a nossa reação? Fugir. O herói é o que foge. Nós não vamos dialogar com o pecado, nós vamos fugir do pecado. Não vamos promover fantasias na nossa mente. A ordem é fugir do pecado. Fugir do pecado. Abandonar o pecado. Cortar o pecado na raiz. Essa é a ideia apresentada por Paulo. Ele apresenta pecados sexuais, atos. Ele apresenta também pensamentos. Ele apresenta palavras torpes, que desqualificam aquilo que Deus fez. O sexo é santo, para a glória do Senhor e para o bem da humanidade. Mas notem as palavras vãs, torpes, elas colocam o pecado no nosso lábio e degrada a santidade do sexo. Isso que eu falei na semana passada, vocês estão lembrados, que todo palavrão tem uma conotação sexual. Todo palavrão tem uma conotação sexual. Por quê? É uma forma que o diabo usa para rebaixar aquilo que Deus fez para a promoção da sua glória e para o bem da humanidade. O pecado é uma bênção quando feito na hora certa, com a pessoa certa e da maneira certa. Então vimos que em relação ao pecado, fugir, pecado sexual. Mas também Paulo fala em relação a um assunto que nós devemos compreender, que todo pecado será condenado, será julgado, todo pecado. O pecado do Filho de Deus e o pecado do Filho das Trevas, no versículo 5 e 6. Então o pecado vai ser vingado, todo pecado, por menor que seja, vai ser vingado. E vimos que há uma diferença muito importante. O pecado do ímpio, daquele que vive nas trevas, vai ser condenado no último dia, quando Cristo instaurar um tribunal divino. Então esse pecado vai ser de fato julgado e condenado. Morte eterna, perdição, inferno. Mas os nossos pecados, Deus ele julga nessa terra, nessa dimensão, no nosso hoje. É claro que nós já vimos aqui que o pecado não mais nos condena para a perdição, mas Deus julga o nosso pecado nesse mundo, pela ação do Espírito Santo, que sempre vai nos colocar na trilha da santidade, na imitação do Cristo. Então vimos que todo pecado será julgado e condenado. Os nossos pecados serão julgados e condenados nessa terra. Teremos aflições, teremos problemas de saúde, teremos problemas financeiros, por conta do julgamento do Senhor na nossa história, para que nós possamos abandonar o pecado. Essa é a pedagogia de Deus. Isso é maravilhoso, porque Ele nos julga nessa terra, para
nos levar para o céu após a nossa morte. Mas vejam, meus irmãos, continuando essa exposição, nós encontramos algumas reações que nós devemos ter também em relação ao pecado. E Paulo fala de mais 3: considerar o argumento para o distanciamento do pecado. Veja o versículo 8 a 12, quando Paulo diz: pois outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Então veja que Paulo apresenta aqui uma lógica, um argumento para nós fugirmos do pecado. Exatamente esse: nós somos luz. Nós somos luz. O Evangelho nos transformou. Não andamos mais nas trevas. Não somos trevas, nós somos luz. E se somos luz, devemos andar como filhos da luz. Isso é absolutamente lógico, racional. Temos um novo coração. Antes o nosso coração era um coração de pedra, insensível. Nós não ouvíamos a voz de Deus, ouvíamos a voz do diabo. Éramos servos do diabo, mas agora nós somos luz. Então Paulo está dizendo: na estrada da sua vida, a cruz de Cristo te alcançou. A cruz de Cristo mudou o seu coração, mudou o seu pensamento, e o Evangelho colocou você na luz. Então você deve viver como um filho da luz. É lógico, é coerente, é uma nova vida. E essa nova vida combate o pecado. Há uma reação em relação ao pecado. Nós amamos a luz. Nós temos uma paixão pela pureza. É interessante, meus irmãos, quando você observar no versículo 8, Paulo diz: pois outrora eres trevas. Essa expressão ela é bastante interessante. Paulo está dizendo: vocês eram trevas. O ser humano, o coração, trevas. Porque às vezes nós falamos o seguinte: nós pregamos o Evangelho para alguém que está nas trevas, e falamos: você está nas trevas, venha para a luz. Mas o que Paulo apresenta aqui é algo contrário. O coração do homem que está nas trevas, não o ambiente, mas o coração. Isso faz uma diferença radical. Ou seja, o que nós aprendemos aí nas ciências sociais, que o ambiente corrompe o homem. O que disse Rousseau: o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Não é bem assim. Na realidade, nós corrompemos o ambiente, onde o homem, com o seu coração corrupto e enganoso, ele toca, ele corrompe. Essa é a ideia bíblica. Vejam, meus irmãos, que o ambiente criado por Deus foi um ambiente maravilhoso, de luz, perfeito, glorioso, o jardim do Éden. Uma vida singular, vivendo em paz com Deus, com semelhança e com a natureza, harmonia. Mas Adão pecou, Eva pecou e contaminou todo o ambiente. E a natureza está em desarmonia conosco por causa do nosso pecado. Então Paulo está dizendo: vocês eram trevas. Não apenas viviam no ambiente, mas vocês eram trevas. Ou seja, havia escuridão no coração. Havia falta de Deus, havia falta de esperança, havia maldade. Mas agora vocês são luz. E se vocês são luz, vocês devem amar a luz e a pureza. Luz aqui nesse texto significa pureza. Então Paulo está dizendo que nós amamos a pureza, nós temos paixão pela pureza. Antes nós
amávamos as trevas e o pecado. O nosso coração era uma fábrica de ídolos, como dizia Calvino. Nós amávamos o pecado. O pecado era o nosso ninho, o nosso habitat, mas agora não mais. Nós amamos a luz, a presença do Senhor. Por isso, quando nós pecamos, nós sentimos o peso do nosso pecado, porque nós somos luz. Exatamente, meus irmãos, a ideia básica de conversão. Nós amamos a luz, nós amamos a pureza, nós amamos a presença de Deus, nós amamos esse lugar, nós amamos a adoração, nós amamos a obediência, e a nossa grande frustração se apresenta porque nós não conseguimos ter uma vida perfeita nessa terra. Quando nós pecamos, nós sentimos de fato o desgosto pela presença do pecado, ou seja, é uma nova vida, e que comprova de fato que você nasceu de novo. Como você reage ao seu pecado? Como você reage ao seu pecado? Uma vida que é encaminhada para o céu não se manifesta apenas pela frequência na igreja, por ter o nome no hall de membresia, por cantar louvores, por ler a Bíblia. A vida que caminha para o céu se manifesta como nós lidamos com o nosso pecado. Então, quando nós pecamos, nós percebemos que nós fracassamos, que nós desonramos a Deus, entristecemos o Espírito Santo, e isso deve causar em nós uma angústia, um desespero, um medo. Mas exatamente, meus irmãos, nesse momento de total desespero, que o Espírito Santo vem e nos encaminha para Cristo, onde existe perdão e graça. Mas é importante saber, é importante perceber como nós lidamos com o nosso pecado. Você se dá bem com o seu pecado? O pecado não te incomoda? É um amigo? Você é amante do pecado? Então, significa dizer que você ainda está nas trevas. Não trevas exteriores, mas trevas interiores, o coração, que precisa ser alcançado pela cruz de Cristo. Então Paulo, ele usa, meus irmãos, esse argumento aqui para nós fugirmos do pecado. Nós pertencemos à luz, nós amamos a presença do Senhor, nós amamos uma vida reta, de consagração, de santidade. Então, quando você está com a vida equilibrada aos pés de Cristo, você sente um prazer na sua alma. O prazer do crente, a alegria do crente não se estabelece nos seus bens, na sua saúde, mas o seu prazer está na presença daquele que é santo, vivendo uma vida santa. Existe, meus irmãos, prazer na santidade. O mundo lá fora é um mundo que está em trevas, os homens são pecadores, mas nós devemos amar a santidade, a pureza, a luz. Então esse é o argumento apresentado por Paulo para fugirmos do pecado. Nós somos da luz e nós andamos na luz. A nossa mente foi transformada, o nosso coração, a nossa linguagem. Então devemos viver uma vida coerente. Nós somos da luz. Você é da luz. Você ama a pureza. Você ama a obediência. Você se entristece quando você peca. O pecado não te incomoda. Se o pecado não te incomoda, é porque você vai para o inferno. Mesmo que você viva na igreja e seja chamado de religioso ou crente, se o pecado não é um incômodo, você não foi destinado para o céu, para a luz. Você pertence às trevas. Então, meus irmãos, Paulo está levando a igreja em Éfeso e o Espírito Santo para essa reflexão. Como nós reagimos ao nosso pecado?
Mas notem que existe também uma outra reação em relação ao pecado. Versículo 13 e versículo 14, quando Paulo diz: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então vejam mais um argumento aqui para fugirmos do pecado. É a conscientização que todo pecado será manifesto. Todo pecado será manifesto. Tudo que se faz oculto será escancarado. Agora vejam, o escancaramento, à luz da nossa geração, será para os filhos da luz. No último dia, os homens que irão para o inferno terão os seus pecados escancarados. Haverá grande vergonha. Nós não passaremos por essa grande vergonha. Eu sei, talvez um pregador já ensinou que todo o seu pecado dos eleitos, será apresentado no último dia. E vai ser uma grande vergonha você ir para o céu. Isso não existe. Cristo já foi a nossa vergonha na cruz. Ali ele se fez maldição, se fez pecador e sofreu a grande vergonha em nosso lugar. Nós não passaremos por essa vergonha. Os ímpios, sim, serão envergonhados e os pecados serão revelados. Nós, não. Mas é bem verdade, meus irmãos, que os nossos pecados, eles não se apresentam ocultos aos olhos de Deus. Jamais. Deus conhece, Deus sabe a nossa mente, conhece os nossos passos, Ele conhece o seu interior de maneira profunda, Ele sonda o coração, e Ele sabe que nós somos pecadores. Então, o que Paulo diz aqui, que deve servir como argumento para nós fugirmos do pecado, é que o pecado que é feito às ocultas será revelado na nossa geração e no seu tempo. Mas não para trazer vergonha eterna, não para trazer caos para a alma, desespero, mas para corrigir. Essa ideia apresentada pelo apóstolo Paulo aqui. Vejam o rei Davi, um homem conforme o coração do Senhor, um santo, um homem valente, destemido, um salmista, corajoso. Poucos homens tiveram tanta intimidade com Deus como Davi. Nós encontramos isso nos Salmos. Nós percebemos exatamente a intimidade de Davi com seu pai, com seu Deus. Mas esse homem pecou contra Deus, contra os homens, adulterou e assassinou. Ele achava que tudo ficaria escondido. Mas ele foi questionado pela palavra do Senhor por meio do profeta. E aquilo que estava sendo oculto foi revelado para ele. E ele caiu em si, escreveu o Salmo 53, um salmo de arrependimento e quebrantamento. Então esse é um argumento para nós fugirmos do pecado. Que nós fazemos, haverá uma revelação para o nosso bem. Deus, Ele faz isso. Deus age assim. Então nós devemos fugir do pecado. Nós devemos evitar o pecado. E é claro, meus irmãos, que isso se apresenta quando o pecado passa a ser quanto mais. É claro, você peca, eu peco,
Pedimos perdão ao Senhor, Ele nos perdoa, mas nós vivemos na conduta do mesmo pecado. Passa a ser algo quanto mais. Isso precisa ser tirado de nós. O tratamento é radical, é difícil, para o nosso bem, para a promoção da nossa alma. O apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja em Corinto, e havia um jovem lá que estava praticando uma atividade sexual ilícita, estava dormindo com a sua madrasta, e era do conhecimento de toda a igreja, e ninguém fazia absolutamente nada. E Paulo disse que seja expulso da igreja e entregue a Satanás, para que haja arrependimento. Mas Paulo diz, é um tempo, é um período, depois a graça alcança. E essa ideia de irmão de se entregue a Satanás, por mais difícil que seja, ser indiferente, para que a pessoa sinta o gosto do seu pecado e tenha ódio pelo seu pecado. Então, é isso que Paulo fala aqui. Nós não podemos brincar com os nossos pecados, pedir perdão, cair no mesmo pecado, fantasiar na nossa mente. E quando nós pecamos, Deus vem nos corrigir para o nosso bem, para a promoção da sua igreja. Ele é Pai, Ele é padrasto, Ele nos trata como filhos amados, Ele quer a nossa recuperação. Então Paulo fala exatamente aqui sobre esse ponto. Devemos considerar que todo o pecado será escancarado no último dia dos ímpios e do seu povo, nesse momento temporal. Mas a graça alcança, o perdão alcança. E Deus alcançou o rei Davi, dizendo: Davi, você não vai morrer, eu perdoo o seu pecado, você continua sendo meu filho, mas a espada jamais sairá da sua casa. O pecado deixa cicatrizes. Por isso, meus irmãos, é um estímulo para nós abandonarmos o pecado e buscarmos uma vida de santidade na presença do Senhor. Mas além desse argumento, Paulo apresenta no versículo 15 a 17 algo sobre o pecado, como nós devemos reagir. Está escrito: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Ou seja, a última reação ao pecado, observar e examinar os nossos passos. Isso é muito importante. Sempre refletir sobre os nossos passos. Nós conhecemos o nosso coração. Somos pecadores e devemos examinar exatamente os nossos passos nessa terra, como nós estamos andando. Isso é muito importante, essa autoanálise, porque, meus irmãos, o pecado tem o poder de nos cegar. Então é necessário sempre consultar no travesseiro como vai a nossa vida diante do Senhor. O texto diz aqui, Paulo apresenta no versículo 17 que Deus tem uma vontade. Qual é a vontade do Senhor? A Bíblia diz em outro lugar que a vontade do Senhor é a nossa santificação. Essa é a vontade do Senhor. Às vezes nós temos muitas dúvidas: com quem eu vou casar? Qual vai ser a minha futura profissão? Muitas dúvidas: qual carro comprar, onde morar. Mas Deus apresenta uma vontade absolutamente clara: obediência. Essa é a vontade do Senhor desde o Éden. Obediência. Ele nos criou para a obediência. Saiba, você foi criado para a obediência.
E a gente precisa ter consciência desse fato. Eu fui criado para obedecer ao Criador. Eu fui criado por Ele e eu devo ouvir a sua voz e seguir os seus passos. Essa é a vontade do Senhor. A grande ilusão do ser humano se estabelece porque ele acha que foi criado para a felicidade, para a alegria, para a satisfação, para o prazer. Nada disso. Ele foi criado para a obediência. E a felicidade, contentamento, prazer, celebração é consequência da obediência a Deus. Então Paulo fala da vontade do Senhor. E nós devemos remir o nosso tempo. Como anda a nossa vida? Quais são os nossos passos? O que nós estamos observando? O que está na nossa mente? O que o nosso coração está produzindo? É preciso saber e identificar o nosso pecado e corrigir a rota e se arrepender. Então essa deve ser uma reação ao pecado. Conhecer os nossos passos, observar por onde nós andamos, quem são os nossos amigos. Isso é muito importante, observar as nossas ações e conhecer a vontade soberana de Deus, que é a obediência, e fazer uma acareação entre os nossos passos e a vontade do Senhor, e sempre se dobrar diante da vontade do Senhor. Meus irmãos, Deus, o nosso Pai, Ele tem certamente um desejo, que é a obediência. E você vai obedecer ao Pai. Querendo ou não, você vai obedecer. Você que nasceu para o céu, você que é filho da luz, por mais que você seja rebelde, mas o Espírito Santo ele vai te encontrar, vai te moldar à vontade do Senhor. Porém, meus irmãos, na nossa luta contra o pecado, às vezes nós podemos esmorecer e deixar a vida nos levar. É exatamente aí onde nós vamos ter as dores, as angústias, os problemas. Tudo para corrigir a nossa rota. Tem muita dificuldade que o crente passa, é pecado. Infelizmente, nós encontramos uma geração que quer tratar pecado com psicólogo. E às vezes uma confissão de pecado sincera resolve o problema. Nem sempre é assim. Há casos que é necessário ir ao psicólogo, tomar remédio, psiquiatra, mas há muito caso de igreja que é exatamente o pecado no coração não confessado. E é a maneira que Deus tem para nos lançar nas suas próprias mãos. Então devemos observar os nossos passos, os nossos atos. Nós sabemos que a vontade de Deus é a obediência, é a prática das Escrituras. Quando nós fugimos disso, nós caímos em terrenos escorregadios. E conforme eu disse, meus irmãos, na semana passada, não existe uma vida mais triste do que um crente que vai para o céu, mas com pecado no seu coração não confessado. É muito triste. Eu conheço alguns que deixaram a igreja, estão no mundo, nas trevas, filho de crentes. Como sofre um filho rebelde, que sabe que nasceu para o céu, mas vive no pecado, que sabe que foi alcançado pela graça, mas o seu atual momento é viver nas trevas, sofre, não tem alegria, não tem prazer. Talvez você conheça, talvez seja um filho seu, que foi criado na igreja, viveu conosco aqui, cantando louvores, ouvindo a Bíblia, mas saiu da presença do Senhor. Que vida triste, que tragédia, que angústia.
é a ação de Deus soberana, chamando essas pessoas para a sua própria presença. Então, meus irmãos, é importante examinar os nossos passos. Como você lida com o seu pecado? Qual a sua reação ao pecado? Nós encontramos aqui 5 atitudes, 5 reações, e nós não devemos brincar com o pecado. Pedro diz que o pecado, quando ele é concebido, é como se fosse uma mulher grávida que dá à luz e o filho vem e a mata. É isso que o pecado faz. Ele tem o poder de nos matar. Não nos levando para o inferno, mas trazendo o inferno para a nossa vida, para o nosso casamento, para a criação dos nossos filhos. Pecado onde ele entra, ele separa. Então, essa sessão aqui, nós falamos sobre pecado. Notem, meus irmãos, e é muito importante saber, nós temos uma sequência desde Efésios. Nós não pregamos sermão carapuça para ninguém. Deus é testemunha desse fato. Nós pregamos a sequência do texto. Nós pregamos o que o Espírito Santo diz para a igreja. O Espírito Santo me fez deixar Lucas para pregar Efésios. Para o meu bem e para o seu bem. Para que nós não possamos brincar com o pecado. Que Deus nos abençoe.